Olá pessoal, aqui é o professor Lucas Machado. E aí na tela você tem algumas regras, tá? De conduta para esse período aí de aula remota, certo? Bem, você pode pausar o vídeo e ler com mais calma, ou então você pode encontrar também esse material lá no Classroom, ok? Bem, então aqui a gente vai dar início a mais uma aula, tá? De cálculo 1, da disciplina de cálculo 1. E a gente vai falar hoje sobre variações de funções essenciais, tá? Então, na última aula, a gente viu algumas funções essenciais. Funções lineares, funções polinomiais, né? Funções quadráticas, funções potenciais e funções trigonométricas, tá? Esse foi, a gente olhou o comportamento do gráfico de cada uma, né? Então a gente já tem essa bagagem. Só que o que a gente vai ver hoje, né? A gente vai continuar trabalhando com essas funções, só que a gente vai ver pequenas variações dela, tá? Bem, então, se eu multiplico, por exemplo, eu tenho uma função x ao quadrado, eu sei que o gráfico dela é uma parábola, tá? Então, o que acontece se eu multiplico essa função por 3, por exemplo? Fica 3x ao quadrado. O que vai acontecer com o gráfico, né? Se eu somo um número, né? Então, eu passo a considerar, por exemplo, x ao quadrado mais 5. Como que fica o gráfico dessa função, né? Então, é esse tipo de coisa que a gente vai estar vendo nesta aula, ok? Então, bem, então a gente vai partir das funções básicas, das funções que a gente já viu, tá? E aí a gente vai obter novas funções, tá? Bem, e o procedimento que a gente vai estar adotando, né? Na verdade, que a gente vai estar estudando, né? São por deslocamento, expansão, tá? E reflexão. Isso daqui já eu vou comentar sobre cada um, tá bom? E aí, também, a gente pode estar combinando duas funções, tá? Então, a gente vai fazer isso por operações, como soma, subtração, multiplicação, divisão, tá? E composição, ok? Quando a gente aplica uma função dentro da outra. Isso vai ficar mais claro no momento que a gente for falar, ok? Bem, então, as primeiras transformações aqui em cima das nossas funções, tá? Bem, aplicando certas transformações, né, aos gráficos de uma função, obtemos o gráfico de funções relacionadas, tá? Ou seja, não é a mesma função, mas elas estão intimamente relacionadas, tá? Bem, e aí, né, com isso, a gente consegue fazer o gráfico à mão mesmo, né? A gente pode ter uma boa noção. A gente conhece a nossa função original, logo após a gente fazer pequenas transformações nela, a gente ainda consegue saber como que vai ficar esse gráfico, tá bom? E isso nos permite já fazer bons esboços mesmo à mão, tá? Bem, e aí a gente considera aqui algumas translações, tá? Bem, então aqui, primeiro a gente vai estar considerando esse C aqui como sendo um número positivo, tá? Para fixar, imagina aí que esse C é um 10, número 10, que é um número redondo, bom da gente pensar, tá? Bem, e aí você supõe, tá, que você já conhece o gráfico da função f. Então, o gráfico da função y sobre s, esse daqui é conhecido, tá? Ok? Então, isso daqui você vai supor que ele é conhecido. Y igual a f de x, ou seja, o gráfico da função f você já conhece. Então, o que a gente está fazendo aqui, tá? A gente está olhando para essa outra função, tá? Que é a f mais essa constante, tá? Então, a gente tem aqui, ó, mais essa constante, ok? Então, no caso ali, a gente está imaginando que o c é 10, né? Então,
é a minha função mais 10. O que acontece quando eu tenho uma função e eu somo uma constante, né? No caso 10. Eu vou estar levantando, tá? Eu vou deslocar para cima o meu gráfico em 10 unidades, tá? Então, se eu somo 10, eu vou levantar em 10 unidades. Se eu somo 5, eu vou levantar em 5 unidades e assim sucessivamente, tá? Então, quando eu somo, meu gráfico vai para cima, ok? Então, por exemplo, vou pegar a função f como sendo x ao quadrado. O gráfico, né, da minha função é essa parábola aqui, né? Passa aqui na origem. Quando eu somo, se eu pegar agora x ao quadrado mais 2, então o meu gráfico ele vai levantar, tá? Ele passava aqui no 0, agora eu estou levantando ele aqui, ó, tá? E agora ele vai passar aqui no 2, ok? Então eu levantei a minha função, o meu gráfico, tá? Bem, vamos lá. E se eu subtrair agora, né? Em vez de eu somar 10, então se eu subtraísse 10, né? Ou 2, tá? Qualquer número, um número constante aí. Então, se eu subtrair, eu vou baixar o meu gráfico, ele vai para baixo, tá? Então, se eu tenho a minha função f, tá? Vou até trocar aqui, eu estou fazendo exemplo com 2, né? Então, vou deixar um 2 aqui. Então, se eu olhar agora para a minha função x ao quadrado menos 2, como que vai ficar o gráfico, né? Então, esse meu gráfico aqui era o meu gráfico original, né? Da x ao quadrado. Então, agora, ele vem para baixo em 2 unidades. Então, esse gráfico, ele vai ficar assim, certo? Então, aqui agora, ó, ele vai passar no menos 2, ok? Então, é só como se você puxasse ele aqui para baixo, tá? Como você subtraiu 2, né? Então, ele vai baixar em 2 unidades, ok? Outra situação é quando você soma não a função, você soma a variável, tá? Então, por exemplo, aqui você está aplicando na sua função, em vez de olhar a variável x, né, você vai subtrair menos 2. Então, você vai pegar f de x menos 2. Então, bem, quero só chamar a atenção, tá, nesse ponto, porque é o seguinte. Então, digamos que eu tenho aqui f de x igual a x ao quadrado mais raiz de x menos x mais 1, tá? Essa é a minha função. Quem é, por exemplo, f de x mais 5, tá? Bem, ó, quando eu estou olhando uma função, tá? Você não deve se prender a esse x que aparece aqui de modo tão rigoroso, tá? Por quê? Lembra que a função é como se fosse uma máquina, tá? Uma maquininha. Então, o que é que isso daqui está lhe dizendo? Que quando eu coloco o x na minha máquina, o que é que ela faz? Ela pega o valor que eu coloquei, que no caso foi o x, eu coloquei x, né? Então ele faz o quê? O que é que a minha função faz? Pega x, eleva ao quadrado, ele soma com a raiz de x, subtrai x e soma com 1, tá? Então, a mesma coisa vai acontecer aqui. Só que aqui, ó, quem que você está fornecendo para a sua máquina, né? Para a sua função? X mais 5, tá? Então, o que é que a sua função vai fazer com x mais 5? A mesma coisa que ela fazia antes, tá? Vai elevar ao quadrado, vai somar, né? Mais a raiz do que você forneceu, menos o que você forneceu, e depois soma 1. Então, aqui, ó, o
quem é f de x mais 5, por exemplo. Então, ele vai pegar x mais 5 e vai elevar ao quadrado. Ele vai pegar, tirar a raiz de x mais 5. Ele vai subtrair x mais 5 e vai somar com 1. Então, ó, observe, né? Aqui você forneceu x mais 5. Então, observe, você tem que respeitar o que ele faz, tá? Você não deve se prender puramente à sua função. Então, por exemplo, se ele pegasse quem é f de x menos 1, né? Então, é x menos 1 ao quadrado mais a raiz de x menos 1 menos x menos 1 mais 1, tá? Aí depois, se você quiser, claro, né? Você pode desenvolver o que está aí no quadrado, você pode fazer esse jogo de sinal aqui, né? Desenvolver esse quadrado que está aqui, se você quiser, né? Tá, mas a priori é isso que vai acontecer, tá bem? Então observe que é diferente, nesse caso aqui, você olhar f, né? Quando você pegou f de x mais 5, né? Tem essa expressão aqui, certo? É diferente de você pegar f de x mais 5. Por quê? Quem é o f de x mais 5? É o f de x, ou seja, se de sua própria função. Você só vai somar, né? Você só vai somar um 5 no final, tá? Então, é a mesma função, que é essa, tá? Você só vai somar um 5 no final. Aqui, como o 5 estava dentro, né? Nesse caso, né? Como o 5 estava acompanhando o x ali, né? Dentro da f, então, onde tinha x, aparece o x mais 5, tá? Então, só para esclarecer essa diferença. Então, bem, quando você tem uma situação como essa, né? Quando você está olhando f de x menos c, então, f de x menos 2, não sei, o que acontece? O seu gráfico, tá? Ele vai andar agora não mais para cima nem para baixo, ele vai andar para o lado. E quando é menos um valor positivo, ele vem para a direita, tá? Então, por exemplo, sua função não é a função f de x igual a x ao quadrado, aqui no nosso exemplo, né? Então, quem é f de x menos 2, né? Isso daqui vai ser x menos 2 ao quadrado, né? Ele pega o que foi fornecido e eleva ao quadrado. Aqui foi fornecido x menos 2. Então, ele vai levar isso ao quadrado. Então, o que a gente vai ver, né? O que a gente vai ver? Bem, então, como eu tenho esse menos 2, né? Isso me diz que o gráfico que eu tinha originalmente, que era essa parábola aqui, né? Ele vai ser deslocado para a direita em, no caso, 2 unidades, porque no caso ali eu tenho um 2. Então, ele vai, certo, andar aqui para a direita e vai passar aqui agora no 2, tá bom? E aí, a mesma situação, agora quando eu tenho mais c, né, mais a constante, então quando eu tenho o sinal de mais lá dentro, então ele vai andar para a esquerda, tá bom? Então, eu vou olhar aqui, no caso eu estou olhando agora para f de x mais 2, ou seja, x mais 2 ao quadrado. Então, como eu tenho mais 2, né, junto com o x, dentro da função, ele vem para a esquerda 2 unidades, então ele vai passar por aqui, tá? Então, são translações. Se eu somo no final, né, somo já no final, o gráfico sobe, né, o gráfico vem para cima. Se eu faço menos c no final, o gráfico vem para baixo. Se eu faço menos c, né, x menos c dentro da função, ele vem para a direita. Se eu faço f de x mais c, ele vem para a esquerda, tá? E claro, eu ainda posso combinar, né? Eu posso colocar um valor dentro, sei lá, eu posso pegar f de x mais 2, né? Aí o gráfico vem para a esquerda. E no final eu posso somar 3, então ele sobe para
ele sobe em 3 unidades, tá? Ainda posso combinar. Mas, bem, aqui é só para a gente visualizar, tá? Então, a gente pode ter aqui, ó. Aqui é o gráfico original da função f, tá? E aí o que que acontece? Quando eu somo c, ele sobe c em relação ao que eu tinha antes, né? Então, veio para cá, né? Aí, se eu subtraio c, esse gráfico desce, tá? Ok? Se eu coloco f de x menos c, eu tenho esse menos c aqui dentro da função, então o gráfico vem para a direita, tá? Se eu boto f, né, de x mais c, né, dentro da função, então ele vem para a esquerda, tá? Então, eu preparei essa animaçãozinha aqui, tá? Então vocês podem, é um vídeo bem curto, bem breve, então vocês podem pausar aqui, tá? Vai lá onde eu postei a aula e tem esse outro vídeo, então vocês assistam, tá? Só para esclarecer um pouco mais. Aí quando eu terminar, vocês voltam para cá, tá? Esse vídeo é curtinho, tá? Esses vídeos complementares todos são curtinhos. Então vai lá, assista e aí você volta para cá, tá? Bem, aqui a gente tem algumas transformações agora de expansão e reflexão, tá? Então, bem, então agora aqui a gente vai imaginar que eu tenho C maior do que 1, tá bom? C maior do que 1. Então, vamos continuar pensando que eu tenho C igual a 2, tá? Ok? Bem, C igual a 2 é só para a gente poder imaginar melhor, tá bom? Mas isso é para qualquer C maior do que 1. Bem, aqui no primeiro caso, o que é que a gente está fazendo? A gente vai estar multiplicando, tá, a nossa função por C. Então, por exemplo, eu tinha a função lá, eu vou continuar imaginando que eu tenho a função f de x igual a x ao quadrado, né? É uma que a gente conhece. Então, eu sei do gráfico, o gráfico é esse, tá? Ok? E aí, quando eu multiplico por 2, aqui a minha função agora vai ser 2x ao quadrado. Eu estou multiplicando. O que que acontece quando eu multiplico, né, por um número maior do que 1? Bem, a gente vai expandir o gráfico, tá? A gente vai expandir o gráfico verticalmente, tá? Vai expandir verticalmente. Então, isso é aceitável, por quê? Por exemplo, quando eu tinha no 1 aqui, né? Aqui ela passava no 1, tá? Só que agora, a minha função vai estar multiplicada por 2. Então, no 1, né? Ela vai ficar o quê? 1 ao quadrado, que dá 1, né? Vezes 2. Ou seja, o resultado que eu já tinha vezes 2. Então, tudo que eu já tinha vai estar sendo multiplicado por 2. Ou seja, onde eu tinha 1, agora eu vou ter 2. Onde eu tinha 5, agora vai ser 10, tá? Então, o que é que vai acontecer? No 0 ainda dá 0, né? Ok? O 0 ainda dá 0. Mas todos os outros valores, eles vão ser evidenciados. Ou seja, minha função, ela vai crescer aqui muito mais rápido, tá? Então, aqui, ó, passava no 1, né? No x igual a 1, dava 1, né? Aqui. Agora, igual a 1 vai estar dando 2, tá? Por exemplo, quando eu olhava o 2 aqui, dava 4, né? Agora, no 2, já dá o dobro, né? Quando eu for olhar o 2, ele já vai estar dando aqui no 8, certo? Então, observe que, como eu multipliquei por 2, tudo acontece mais rápido, tá? Tanto para valores positivos quanto negativos. Então, se a minha função, em um certo ponto, dava menos 3, agora vai dar menos 6. Então, tudo vai estar expandido, tá? Ok? E isso verticalmente, tá? Olhando as imagens. Bem, se eu multiplico por 1 sobre C, né? Multiplicar por 1 sobre C,
aí a gente vai comprimir o seu gráfico, isso verticalmente, tá? Então, é fácil de entender, né? Por quê? Da mesma forma, antes, como eu multiplicava por 2, tudo dobrava, né? Agora, basicamente, o que eu estou fazendo é dividindo por 2. Então, a minha função vai ser x ao quadrado, né? E 1 sobre 2. 1 sobre 2, x ao quadrado. Ou seja, é x ao quadrado sobre 2. Então, os valores que eu tinha antes, né? Quando eu digo antes aqui, né? Agora, eu vou ter que dividir por 2 tudo, né? Então, o 0 ainda dá 0 nesse caso, né? No 1, antes passava no 1, né? Aqui, ó, passava no 1. Só que agora vai passar no meio, né? O 2 aqui, ele passava no 4. Agora ele vai passar na metade disso, no 2. Então, 1, 2. Né? Então, ele vai passar aqui, aqui. Então, observe que a sua parábola, né? Ela vai estar muito mais aberta, digamos assim, né? Ok? Enquanto aqui, né, ela expandia, aqui ela vai comprimir, né? Ela vai ficar mais achatadinha, ok? Bem, e aí a mesma coisa que aconteceu antes, agora também. O c pode estar junto com o x dentro da função, tá? Então, como esse c é maior do que 1, no caso a gente está considerando 2, aqui ele vai comprimir, tá? Ele vai comprimir, e a diferença é que agora é horizontalmente, tá? Horizontalmente. Então, o que acontecia, né? Por exemplo, o que iria acontecer lá no x igual a 10, agora vai acontecer no x igual a 5, né? Bem, acho que aqui ainda não tem, tá? Mas aqui eu vou usar outra função que eu acho que é melhor, seria para olhar esse comportamento. Vou pegar a função seno de x, tá? O gráfico dela, né? O gráfico dela é mais ou menos assim, só para ter uma ideia, né? Quando agora eu vou considerar a função seno, né? Vou pegar f de 2x, vai ficar seno de 2x, ela vai comprimir, ou seja, ela vai ser mais assim, ó. Ok? O que acontecia? Eu tô comprimindo ela horizontalmente agora, né? Ou seja, ela está sendo encurtada assim, tá? Ela está sendo imprensada horizontalmente. Por quê? O que eu tinha lá no x igual a 6, agora eu já tenho no x igual a 3. O que eu teria lá no x igual a 10, eu já vou ter agora no x igual a 5. O que eu teria lá no x igual a 20, né? Eu já vou ter agora no x igual a 10, né? Isso porque eu tenho o 2, ok? Bem, e aí, o contrário acontece quando aqui aparece dividido por x, né? Aqui apareceu dentro lá e multiplicando o x. Quando esse meu c agora aparecer dentro da função dividindo x, né? O que vai acontecer? Ele vai expandir, tá? Também horizontalmente, certo? Ou seja, como que vai ficar o gráfico dessa seno? O gráfico dessa seno, agora ele vai ficar muito mais, né? Ele vai ficar expandido, né? Ou seja, agora, ó, meu gráfico, ele demora mais para acontecer as coisas, né? E aqui seria o gráfico da função f de x sobre 2, ou seja, no meu exemplo agora é o seno, né? Seno de x sobre 2, tá?
Bem, é mais ou menos isso, ok? Aqui eu tenho um sinal de menos, tá? Ou seja, o que acontece se eu multiplicar a minha função por menos, né? Bem, o que acontece é só que ela vai ser refletida, tá? Ela vai ser refletida em relação ao seu eixo x, tá? E se eu coloco o menos junto com o x dentro da função, ela vai ser refletida, mas em relação ao eixo y, ok? Bem, aqui a gente tem algumas ilustrações, tá? Bem, vamos lá. Aqui eu tenho a minha função f, ok? Então, se eu multiplico por um c, né? Se a minha função está multiplicada por c, ela vai evidenciar, tá? Ela vai evidenciar. Então, observe que minha função aqui, ó, foi evidenciada, tá? Eu vou só, se a minha função ainda fosse assim, né? Como que seria esse ponto? Bem, no zero sempre vai coincidir. Mas aí aqui, ó, ela seria assim, certo? E aqui onde era negativo, vai ser mais negativo ainda, né? Ela vai evidenciar, tá bom? Isso quando eu multiplico por c, certo? Mas bem, vou apagar, isso era só para ilustrar, tá? Quando eu divido por c, então eu vou contrair, né? Eu tinha isso daqui, ó. Vou contrair, ela vai ficar menorzinha ainda, tá? Contrair aqui, porque eu tenho 1 sobre c. Aqui, ó, é a minha reflexão, tá? Que foi os últimos que eu falei. Quando eu multiplico minha função por menos, então, se o gráfico está aqui, ele vai ser refletido em relação ao eixo x. Então, ele vai simplesmente aparecer aqui embaixo, tá? E aí, vou até fazer o seguinte, né? Se a minha função fosse assim, como que seria a reflexão dela, né? Bem, eu vou repeti-la exatamente, né? Mas em relação ao eixo x. Então, ela vem aqui, faz isso, né? Ela vem, passaria aqui, cresce, né? E vem aqui, faz isso, tá? Então, essa reflexão se dá dessa forma, tá? Se ela está em cima, ela vai aparecer exatamente mais embaixo. Se ela começa a estar embaixo, vai começar a aparecer em cima da mesma forma, e assim sucessivamente, tá? Essa é a reflexão em relação ao eixo x. É como se tivesse um espelho mesmo, tá? Isso se dá quando a minha função é multiplicada por menos, ok? Agora, quando o menos está dentro da função acompanhando o x, né? Então, o que acontece é a reflexão em relação ao eixo y, ok? Então, eu tenho minha função aqui, ó, e ela foi espelhada aqui, tá bom? Então, deixa eu dar só um exemplo com esse multiplicando por menos, né? Então, f de x igual a x ao quadrado. Eu já sei que o gráfico é esse. Então, se eu estiver olhando para a minha função, né? Menos f de x, então menos f de x é a função menos x ao quadrado. Então, o gráfico dela vai ser somente espelhado em relação ao eixo x. Então, o gráfico dela vai ser esse. Porque aqui tá? Mais ou menos isso. Mas dá para ter uma ideia. Nesse caso aqui, refletir em relação ao eixo y não vai ter muita diferença. Mas, por exemplo, deixa eu tentar fazer um outro exemplo aqui. Pegar a função f de x é igual a x ao cubo. A gente lembra que o gráfico dela, tá, é algo assim, né? Certo? Então, como que fica a função f de menos x, né? Fica menos x ao cubo, ok? Então, como eu estou pegando menos x, né? O que acontece com o gráfico? O gráfico ele é refletido em relação ao eixo y, tá? Então, observe. Então, vai
ter agora esse comportamento, tá bem? Então, alguns exemplos aí, ok? Aqui é a questão lá, né? Eu já até falei com a função seno, mas aqui a gente tem com a função cosseno. O que acontece? Bem, aqui ó, eu tenho a função cosseno, certo? Se eu multiplico por 2, o que acontece? Vai evidenciar, né? Então, os valores, justamente por 2, ela vai dobrar, né? Se passava no 1, agora passa no 2, né? Se passava no meio, agora vai passar no 1. Então, ó, era isso daqui que eu tinha. Os valores vão ser evidenciados, né? Ó. Ok? Agora eu terei isso. Mas se eu divido por 2, então os valores eles serão contraídos, né? Tudo verticalmente. Então, ó, onde passava no 1, agora vai passar só no meio, né? Ok? Então, agora, ó, quando a função muito mais tímida, digamos assim, tá? Bem, quando o meu 2 ele está dentro da função, né? A gente já viu que isso vai contrair, né? Isso vai acelerar. Então, a função cosseno, ela era esta, né? Observe, ela estava aqui, para ela chegar no pico de novo, né? Ela que é em rosa, ela tinha que chegar naquele ponto, tá? Agora, como eu estou multiplicando por 2, a função em azul, que é a cosseno de 2x, para ela alcançar o pico de novo, só é preciso a metade do tempo, digamos assim, tá? Ok? Então, ela acontece mais rápido, tá? Então, a função cosseno é essa. A função cosseno de 2x, ela é mais acelerada. Ops. Né? Agora, se você divide por 2, né, o seu x lá dentro da função, então isso vai fazer justamente o contrário, né? A função vai demorar mais para acontecer, tá? Então é o que está aqui em verde. Então ela vem, ó, observe que ela demora, né? Para ela chegar no pico de novo, ó, nem deu para colocar aqui, tá? Então isso é basicamente o que eu já tinha tentado mostrar aqui, tá? Ok? Bem, aqui vamos a alguns exemplos. Na verdade, um exemplo, tá? Com vários embutidos. Dado o gráfico da função raiz de x, então a gente já viu, tá, anteriormente, o gráfico da função raiz de x. Só faz sentido para valores positivos, então por isso que eu só tenho definido para x maior ou igual que zero. E o gráfico dela é esse daqui, tá? Então ela tem esse gráfico aqui. E aí iria, tá, indefinidamente. Bem, então a gente conhece o gráfico da função raiz de x, tá? Então, use transformação para obter os gráficos, tá? Aí aqui tem várias funções, né? Eu tenho aqui a função raiz de x menos 2, raiz de x, raiz de x menos 2, né? Agora tudo dentro da raiz. Menos raiz de x, duas vezes raiz de x e raiz de menos x, tá? Bem, então os gráficos já estão aqui embaixo e você tem que indicar qual gráfico é de qual função, tá? Bem, vamos olhar o que a gente fez, né? Nessa primeira aqui, o que a gente tem? Eu tenho a minha função raiz de x e, né, a gente tem aqui um menos 2 acrescentado, tá? Ele só foi acrescentado na função. Eu já tenho a função raiz de x, só foi acrescentado ali o menos 2. Então, a gente viu que lá no início, quando eu tenho isso, né, isso faz com que o meu gráfico desça, né? Então, ele vai descer em 2. Então, se o meu gráfico é aqui, o gráfico da minha função, ela vai descer em 2, né? Então, o gráfico seria algo mais ou menos assim. Então, onde que a gente tem essa situação? Aqui,
tá? Então esse daqui é o gráfico da função raiz de x menos 2. Observa, né? Passava no 0, ó, agora vai passar no menos 2, porque desceu 2, né? Ok? Bem, essa outra função. Nessa outra função, a gente tem a raiz de x menos 2, tá? Então, é como se eu tivesse olhado, né? Minha função f de x, raiz de x, né? É como se eu estivesse olhando f de x menos 2, né? Que aí vai ficar raiz de x menos 2. É exatamente o que eu tenho aqui. Ou seja, eu peguei, né? E a gente tem um menos 2 junto com a função, tá? Acompanhando o x. Então, nesse caso, o meu gráfico, né? O meu gráfico, a gente viu, cadê? Vou mostrar aqui. Que a gente está, então, nessa situação, né? O meu gráfico, ele é deslocado para a direita, tá? O gráfico, ele é deslocado para a direita, ok? Então, nesse exemplo, ele vai ser deslocado para a direita 2 unidades, né? Então, ele vai ser deslocado para a direita, começava no 0, então agora ele tem que ser algo desse tipo, tá? Onde que a gente tem isso? Aqui, né? Então, esse aqui é o gráfico da função x menos 2, raiz de x menos 2, tá bom? Bem, aqui, né? Nesse caso, o que aconteceu? Então, aqui eu tinha um menos 2 dentro da raiz, né? Nesse outro caso, eu tenho um menos, tá? Então, nessa situação aqui, ficou menos a raiz de x. Então, é o que a gente acabou de ver, né? Que a minha função, ela foi multiplicada por menos, tá? O menos está acompanhando a função todinha, certo? Então, o que acontece? Ela tem uma reflexão em relação ao eixo x. Então, ela tem a reflexão em relação ao eixo x. Então, o meu gráfico deve ser algo desse modo, tá? Então, tem a reflexão em relação ao eixo x. Então, se meu gráfico tem que ser algo desse modo, qual é a alternativa? Esta, tá? Então, esse daqui é o gráfico do menos raiz de x, tá? Qual é o outro gráfico que eu tenho ali? Qual é a outra situação? Essa, tá? Então, aqui foi multiplicado por 2, né? Se a minha função ela é multiplicada por 2, tá? O que acontece? Ela vai expandir, certo? Ela vai expandir. Então, seus valores serão todos dobrados, né? Então, se ela vai expandir, aqui passava no 1, né? Então, se ela vai expandir, e no caso aqui é 2, o número que está multiplicando, ela vai passar aqui, né? Então, essa minha função, ela vai ser algo assim, certo? Vai evidenciar aí o comportamento da minha função, tá? Então, qual é o gráfico que eu tenho nessa situação? É esse daqui, 2 raiz de x, tá? Observe que ela cresce ali mais rápido, tá? E o último, né, até por eliminação, então seria esse aqui, tá? Mas aí o que a gente vê, né? Nessa situação, é justamente o f de menos x, né? Quem é o f de menos x? Minha f é a raiz, né? De menos x, então, de menos x. Então, o que apareceu aqui, E aí a gente viu que, como eu tenho um menos junto com x dentro da função, né? A minha função ela vai ser refletida em relação ao eixo y. É o que está sendo dito aqui, ó, tá? Essa situação, ela vai ser refletida em relação ao eixo y, tá? Então, o gráfico, né, vai ser refletido em relação ao eixo y. Então, a situação é essa, tá? Que é justamente esse gráfico que a gente já tinha visto, tá bom? Então, espero que com esse exemplo tenha ficado um pouco mais claro, tá? Bem, e aqui a gente tem um outro exemplo, esboce o gráfico da função, tá? Bem,
Aqui é uma função de segundo grau, então você pode tentar encontrar raízes, né? Tudo aquilo que a gente já viu no ensino médio, encontrar as raízes pela fórmula de Bhaskara, olhar aqui o C, que é onde corta o eixo Y, né? As raízes é onde corta o eixo X, certo? O A aqui é 1, então a concavidade é para cima, tá? Só que aqui vou fazer diferente, tá? O que eu vou fazer? Eu vou completar quadrados, tá? Vou completar quadrados e tentar olhar isso como o mais próximo possível de um quadrado perfeito. Como seria um quadrado perfeito, né? É aquela expressão x mais a ao quadrado. Isso fica o quê? X ao quadrado mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o segundo ao quadrado, tá? Então, esse termo x ao quadrado já aparece, tá bom? Eu quero que esse daqui seja esse. Então, para esse daí eles se compararem, né, o 6x ser igual ao 2x vezes a, quem que tem que ser o a, né? Quem que tem que ser o a? Então, eu tenho que tomar o a igual a 3, certo? Bem, então, e aqui, né, se o meu a é 3, então essa partezinha aqui ficaria um 3 ao quadrado, tá? Então, o que é que eu tenho? Eu tenho x ao quadrado mais 6x mais 10. Eu vou tentar comparar com aquela expressão, tá? Então, isso daqui eu posso escrever como x ao quadrado mais... Então, vai ficar 2 vezes 3, que é o a, né? Vezes x. Daqui é o que faz o papel do a, né? Bem, eu quero que tenha um 3 ao quadrado. Então, eu vou colocar um 3 ao quadrado e vou tirar um 3 ao quadrado. Ou seja, aqui eu estou botando um 0, tá? É só porque eu quero que apareça. Então, isso daqui é um 0, mas eu vou deixar aqui. E o meu 10, que eu ainda não tinha escrito, né? Ok? Bem, com isso, né? Essa parte aqui, tá? É justamente o que eu tenho aqui, certo? Então, essa parte bem aí eu posso escrever como sendo o quê? Dessa forma, tá? É x mais 3 ao quadrado. E aqui, ó, eu tenho essa outra parte. Essa outra parte é menos, né? 9, que é o 3 ao quadrado, mais 10. Então, isso daí vai ficar x mais 3 ao quadrado, menos 9 mais 10, dá 1. Ok? Bem, e como que isso me ajuda, né? Primeiro, vamos olhar aqui a função, como eu tenho f aqui, eu vou chamar de outra letra. Função g de x como sendo a função x ao quadrado, tá? Então, essa função, eu conheço o gráfico, tá? Essa parábola dessa forma aqui, como a gente já viu várias vezes, certo? O que que acontece se eu olhar para a função que soma 1, né? O que que acontece se eu olho para a função que soma 1? Então, o que é que eu faço? Por que 1, né? Porque eu tenho esse 1 aqui, tá? Então, eu vou olhar para a função x ao quadrado mais 1, tá? Certo. Quando eu somo 1, o que acontece com o gráfico? Ele levanta. Então, aqui vai passar no 1 agora, tá bom? Então, aqui é x ao quadrado e a do lado esquerdo é x ao quadrado mais 1. Bem, mas o que eu quero, tem 1 somando, ok. Só que no lugar do x, né, eu tenho a x mais 3. No lugar desse x, eu tenho x mais 3. Então, você pode olhar, né, para a sua função
Então, eu vou chamar de h a função que é x ao quadrado mais 1. Então, se eu olhar para a função h de x mais 3, como que fica? Fica x mais 3 ao quadrado mais 1. Tá? E essa daqui é a f. Então, e quem é o gráfico dessa? Né? Bem, o que aconteceu? Eu tenho um 3, né, junto com o x dentro da minha função. Então, isso vai fazer com que o gráfico venha 3, seja empurrado em 3 para a esquerda. Tá? Então, esse gráfico aqui, ele vai ser empurrado em 3 para a esquerda. Então, eu obtenho esse. Tá? Ele foi empurrado em 3 para a esquerda. Tá? Só que essa daqui é igual a essa daqui, tá? Que é essa mesma aqui. Então, esse gráfico aqui é esse. Então, esse daqui é o mesmo gráfico da minha função f que eu queria lá no começo, tá? Então, aí eu vi tanto, né, uma translação para cima como uma translação para a esquerda, tá bom? Então, este é um modo, tá, de você completar quadrados. Então, você pega a sua expressão e tenta comparar com algo desse tipo, tá bom? Isso funciona com funções quadradas, tá bom? Funções quadráticas, segundo grau. Bem, e aí, aqui a gente tem agora combinações de funções, tá? A gente vai estar trabalhando com duas funções e obtendo uma terceira função, uma função nova, tá bom? Bem, então, se eu tenho duas funções, tem algumas operações básicas que eu posso fazer. E são as mesmas funções que eu tenho com números, tá? Que operações serão essas? Soma, tá? Então aqui, ó, soma, subtração ou diferença, né? Produto, né? A multiplicação e a divisão, tá? Então eu posso somar duas funções, posso subtrair, posso multiplicar e posso dividir, tá bom? Bem, como que eu defino a soma, né? Então, quem é a função f mais g de x é definida dessa forma, tá bom? A função f mais g de x é a f de x mais a g de x. É o modo mais natural possível. A mesma coisa acontece com menos, tá? Menos f menos g de x é igual a f de x menos g de x, tá bom? E aí, o que acontece com os domínios, tá? Os domínios, eles são dados pela interseção. Se A é o domínio da f e B é o domínio da g, então f mais g tem como domínio a interseção desses conjuntos, tá bom? Deve ficar mais claro aqui no exemplo. Bem, f a gente vai tomar aqui como sendo a raiz quadrada, tá? A gente já viu que a função raiz quadrada não faz sentido para números negativos. Então, o seu domínio é do zero em diante. Então, o domínio da f, que é a raiz quadrada, é do zero em diante. Então, é esse intervalo aí, tá? Fechado no zero até infinito. Bem, o domínio agora da função g, quem é essa função g? É a função raiz de 2 menos x, tá? São 2 menos x. O que acontece? O 2 menos x está dentro da raiz. Então, isso daqui tem que ser maior ou igual que zero, tá bom? Tem que ser maior ou igual que zero. Ou seja, para isso poder fazer sentido, né? 2 menos x tem que ser maior ou igual que zero. Então, quando eu passo o x para cá, então 2 tem que ser maior ou igual que x. Ou então, x menor ou igual que 2. Então, o seu domínio é valores de 2 ou menores. Ou seja, o domínio é esse conjunto B aqui. Valores menores que 2. Né? De 2 ou menores. Ou seja, de menos infinito até o 2. Tá? Bem, e aí, estude a função f mais g. Tá?
Então, quem é a função f mais g? Então, a função f mais g de x, né, vai ser a função que f de x mais g de x, que é a função a f é isso, mais a g, que é isso, tá? Bem, quem é o domínio, tá? Quem é o domínio? O domínio, vou botar assim, de f mais g, tá? É a interseção b, ou seja, é o intervalo 0 mais infinito, interseção com o intervalo b, que é de menos infinito até 2. Quem é essa interseção, né? Bem, vamos olhar aqui. Vou botar aqui, que é o 0, tá? Botar aqui o 2. O conjunto A, tá? O A é de 0 em diante. O B é de menos infinito até o 2. Né? Então, a interseção é essa parte aqui, né? Ou seja, é do 0 ao 2, né? Okay? Então, o domínio da função f mais g é o intervalo 0, 2, tá? Bem, então vamos analisar ali as outras. F menos g, né? De x. Então, isso é f de x menos g de x, tá bom? Então, isso é f, que é raiz de x, menos a g, que no caso 2 menos x. Quem é o domínio da diferença? O domínio é o mesmo, tá? O domínio é o mesmo. É a interseção B. A gente já viu que isso dá um intervalo 0,2. Tá? E quem é G menos F, né? Que aqui tem 3, né? A última é G menos F. Quem é G menos F de x, né? É igual a G de x menos F de x. Quem é a G? Raiz de 2 menos x, menos quem é a f? Raiz de x, né? Quem é o domínio de g menos f? Mesma coisa, é b interseção a, que vai dar o 0, 2, tá bom? Certo. Ali a gente viu, né, mais profundamente, a adição e a subtração. E aí, a gente pode ver também multiplicação, tá? Agora a multiplicação e a divisão, tá? Bem, então o produto também e a divisão são definidas de forma bem simples, tá? Então, quando eu tenho aqui, quem é f vezes g de x, né? É f de x vezes g de x. E a divisão, quem é f dividido, né? F é f sobre g de x. É f de x sobre g de x. Tá bom? Bem, o domínio de f e g, né, f vezes g, é a interseção, tá? Do mesmo jeito que a gente tinha na adição e na subtração. A divisão tem um detalhe a mais, tá? É a interseção b, né? A interseção dos dois domínios. Só que como a função g está embaixo, a gente tem que pegar a interseção b e tirar os valores onde a g pode estar sendo 0, tá? Então, o domínio
de f dividido por g é quem? A menos é a interseção B, tirando os valores de x, onde a g se anula, tá? Então a gente tem que pegar só onde o g de x é diferente de zero, tá? Ok, então vamos ver aqui nesse exemplo. Então aqui a gente tem a função, x ao quadrado, função f, e a gente tem a função g, que é a raiz de x, tá? Então, o a aqui, que no caso é o domínio da f, tá? Isso daqui, como a f é a função quadrática, né? A função polinomial, ela não tem problema algum. Isso daqui é de menos infinito a mais infinito, ou seja, é R todinho, né? A reta toda. E b, que no caso é o domínio da g, a gente já viu, né, que como é a raiz quadrada, é só do zero a mais infinito, só valores positivos, não entra negativo, tá bom? Bem, e aí também para estudar f vezes g, f dividido por g e g dividido por f, tá? Bem, vamos lá. Quem é g vezes f vezes g de x, né? Então isso daqui vai ser f de x, g de x. Quem é a f? X ao quadrado. Quem é a g? Raiz de x. Tá bom? Então, vai ficar isso daqui. Se você quiser ainda, esse raiz você pode escrever como, a gente viu na aula anterior, né? Como meio, né? A gente viu lá que x elevado a 1 sobre n é igual a raiz nésima de x, né? Bem, então, dessa forma, aqui multiplicação com a mesma base, né? Posso somar os expoentes, então vai ficar x, aqui 2 mais meio. Aqui vai ficar 5 sobre 2, tá? Se você quiser, você pode fazer isso, se não, até aqui também tá bom, ok? E o domínio, né? Bem, o domínio é a interseção, tá? Então, quem é somente a interseção. Nesse caso aqui, a reta todinha intersectado com o B, que é do zero em diante, vai ficar só do zero em diante, tá? Okay? E agora, f dividido por g, que é f de x sobre g de x. Quem é a f? Quem é a g? Raiz de x. Tá? Então, você pode deixar assim. Também você pode, se quiser continuar, né? Isso daqui fica x elevado a meio, né? A gente viu que quando eu tenho o expoente negativo, tá? Então, por exemplo, quando eu tenho aqui menos 1, então é porque isso é 1 sobre x, tá? Então, como ele está embaixo aqui, eu posso escrever ele simplesmente com um expoente negativo. Então, aqui vai ser x menos meio, né? Então, mesma base, só somos expoentes, 2 menos meio, tá? Então, ali 2 menos meio, né, vai dar x 3 meios. Quem é o domínio? Bem, o domínio vai ser quem, né? A interseção menos os valores onde g é igual a zero, né? Então, quem são, né? A interseção é de zero a mais infinito, a gente já tinha visto. Quem é o conjunto onde g se anula? Bem, g se anula onde? G se anula somente no zero, né? Raiz de x igual a zero, até porque x é igual a zero. Então, é somente o próprio zero, tá bom? Então, do zero a mais infinito menos o zero vai ficar
Agora aberto aqui, ó, para dizer que o zero não tá, né? Ok? Então eu tenho isto. Então é de 0 a mais infinito, tá? Com o zero aberto aqui. Isso quer dizer que o zero não está no conjunto. E aqui g sobre f de x vai ser g de x sobre f de x. Aqui a g, né, raiz, a f, x ao quadrado. Então aqui eu posso escrever como expoente, meio. Esse x ao quadrado de baixo, como ele está embaixo, posso escrever com menos 2. Né? Então aqui vai ficar x meio menos 2. Então vai ficar x menos 3 sobre 2. Quem é o domínio de g sobre f? Bem, a interseção menos o x onde f de x é 0, né? A interseção, a gente já viu, que dá 0 infinito. Onde que a f pode zerar? Onde que a função f de x dá 0, né? Ou seja, onde que x ao quadrado é 0? Isso me dá que só tem uma resposta, só tem uma possibilidade, né? Então eu tenho que tirar o 0. Então dá a mesma resposta de antes. Agora o conjunto aberto no 0, para dizer que ele não está mais, né? Então é de 0 infinito, ok? E a última operação que a gente vai ver é a composição, tá? Quando a gente vai combinar as duas funções, tá? Cadê? Ah, tá aqui. Chamada de composição. A gente vai compor duas funções. Então, por exemplo, né? A gente tem que y é uma função, né, de u. Y é f de u. Então, y depende, né, de u. E por outro lado, u é uma função de x. Então, a gente tem que y depende de u e u depende de x. Então, de certo modo, né, a gente tem o seguinte, que u depende de, a gente tem que y depende de u, né? Mas por outro lado, u depende de x. Então, de certo modo, y depende de x, certo? De certo modo, y depende de x. Então, o que a gente vai fazer é justamente isso. Olhar y dependendo de x sem passar por u, tá? É isso que a gente vai olhar, tá bom? Bem, então, o que a gente tem, né? A gente pode olhar o seguinte, ó, y é uma função de u, tá? E u, né? U aqui é uma função de y dessa forma, tá? Então, o que a gente faz, né? Bem, vamos lá. Y é igual a f de u, né? E u é uma função de g, ou função de x, que é a g. Então, eu tenho que f, né? Quem é a g, né? X ao quadrado mais 1. Só que, o que f faz, né? Aqui, eu tenho f disso, né? O que f faz? F pega a minha variável e tira a raiz, né? Então, f vai pegar isso daqui e vai tirar a raiz. Então, ele vai tirar a raiz daquilo ali. Tá? Então, y é raiz de x ao quadrado mais 1. Observe, né?
y dependia de u e u dependia de x. Só que agora a gente já escreveu de uma única forma, onde y já depende de x e não aparece mais u, tá? Não aparece mais o u, ok? Bem, e esse procedimento, né, como eu disse, se chama de composição. A gente vai compor duas funções, tá? Aplica uma dentro da outra, a gente está compondo e aí a gente chama de composição, tá bom? Bem, aqui a gente tem esse exemplo 5 e diz o seguinte: sabendo que o custo de 1 metro de cerca, né, então, para construir a cerca, cada metro de cerca que se constrói, digamos que tem um custo de R$10, tá? Então, qual é o custo para cercar um terreno quadrado, tá? Medindo x metros, tá? Então, eu tenho um terreno, aqui mede x, aqui mede x, aqui mede x e aqui mede x, tá? O lado dele ali mede x. Então, bem, ele quer saber o custo, né, que ele vai ter. Bem, então, primeiro, o custo, vou chamar de C grande, tá? O custo, eu sei que é o seguinte, tá? É 10 de R$10, né? Vezes a quantidade de metros que ele vai utilizar, tá? Vou chamar de C pequeno, tá? Então, o custo, que é o C grande, é R$10. Esse daqui eu vou botar nomes, né? O custo, isso daqui é o tamanho da cerca, tá? Ok? Isso aqui é o tamanho da cerca, tá bom? Bem, só que o tamanho da cerca depende do lado do meu terreno, né? Então, o tamanho da minha cerca, então observe, o custo depende do tamanho da cerca. O tamanho da cerca depende da lateral do meu terreno, tá? Então observe, são 3 variáveis, né? O custo, o tamanho da cerca e o lado do meu terreno, tá bom? Bem, e aqui, como é que você vai saber? Bem, aqui mede x, aqui mede x, aqui mede x e aqui mede x. Então, qual é o tamanho total dessa cerca, né? X, aqui vai fazer 2x, 3x, 4x. Então, aqui é 4x, tá bom? Então, eu posso compor. Então, o meu custo, ele é 10 vezes C. Só que C é 4x. Então, isso vai dar 40x. Então, o meu custo, né? O custo que ele tem, já em relação somente ao tamanho do lado do terreno, né, é 40x. Certo? Então, a gente compôs, tá? A gente olhou a sua cerca, o seu custo em relação ao tamanho da cerca, e olhou o tamanho da cerca em relação ao lado do terreno, tá? E aí a gente encontrou essa expressão já do custo em relação somente ao lado do terreno. Então, o custo dele vai ser 40 vezes o lado do terreno, tá bom? Bem, em geral, né, dadas duas funções, então a gente trabalha com FG,
para denotar essas funções. Então a gente tem aqui fg. Começamos com um número x no domínio de uma função f. Então a gente começa aqui, ó, que é o dado de entrada, tá? A gente começa com x aqui. E bem, tem que estar no domínio da g, porque a gente vai colocar na maquininha da g, né? Então tem que ser o número que funcione na g, tem que estar no domínio, tá? E aí, quando a gente colocar, vai processar aqui, né? E aí a gente encontra um valor, né? Que é a sua imagem, que é o g de x, tá bom? Aí tem uma pergunta, né? Uma observação, na verdade. Esse número que saiu aqui, que é a g de x, primeiro, pode ser que ele funcione na máquina da f, né? Na função f, ou não, tá? Então, se esse g de x estiver no domínio da f, ou seja, se eu puder colocar, né? Se eu puder colocar a g de x na f, tá? Se fizer sentido, então a gente pode calcular. Então eu posso botar aqui, calcular a f do número g de x. Então eu posso calcular aqui, e aí eu vou ficar com a f da g de x, tá bom? Então, quando eu olho esse processo aqui diretamente, tá? Então, se eu coloco o x, fecho os olhos e olho só a saída, eu não vejo que ela passou pela f, depois passou pela g. Eu olho como se fosse uma coisa só, como se fosse uma máquina só, né? Como se elas estivessem integradas. Então, essa integração é justamente uma composição, que a gente chama de f bola g, tá? Esse símbolozinho aqui, a gente chama geralmente de bola na leitura, tá? F bola G, tá bom? F bola G. E essa é a nossa composição, tá certo? Bem, aí, então, o que a gente tem, né? Então, a definição formal seria essa. Dada duas funções, f e g, a função composição, né, de f bola g, né, ela é definida desse modo, tá? Então, f bola g, né, você tem aqui, f bola g de x é a f aplicada na g de x, tá bom? Então, f bola g, né, então, é a f aplicada na g de x, tá? E, né, sempre que faz sentido, os domínios, tá? Ok? E, se você tivesse, poderia, né, acontecer também de você olhar o contrário. G bola f de x, tá? Então, isso daqui seria g da f de x. E não é a mesma coisa, tá? Em geral, são diferentes, são coisas diferentes, tá bom? Não é a mesma coisa, tá? Então, por exemplo, na soma, tanto faz, né? Você olhar f mais g, ou g mais f, quando você está somando é a mesma coisa. Quando você está subtraindo, já não é a mesma coisa, né? F menos g e g menos f já vai dar coisas diferentes. E aqui também, quando você está compondo, também f bola g e g bola f são coisas diferentes, tá? Então vamos ver aqui esse exemplo mais algébrico, tá? Então você tem aqui, ó, f é a função x ao quadrado, g é a função x menos 3, tá? X menos 3. Então, encontre as funções f bola g e g bola f, tá? Então, vamos lá. F bola g. Pela definição, é f de g de x,
tá? Bem, quem é a g, né? Então, começa com o que você tem dentro. Quem é a g? A g é a função x menos 3, né? Você tem aqui. X menos 3. Bem, aí você vai agora, você tem que aplicar a f, tá? Então, você tem que olhar o que a f faz, né? A f pega x e leva em x ao quadrado. Então, o que foi colocado lá, ele vai levar ao quadrado. O que eu estou colocando aqui? X menos 3. Então, o que ele vai fazer? Vai pegar x menos 3 e levar ao quadrado. Tá certo? Ok? Bem, e agora, tem algum problema aqui com o domínio? Não tem, né? Porque o domínio da g é toda reta. O domínio da sua f é toda reta. Então, não tem o problema de você pegar um número que não esteja no domínio da g. E não tem o problema da g de x não estar no domínio da f. Porque a f e a g aceitam qualquer número no seu domínio, tá? E aqui a g, bola f, vai ser o quê? G de f de x. G, quem é a f? É x ao quadrado. Bem, agora você tem que aplicar g. O que g faz? Bem, quando é dado x para ela, ela pega o x e faz menos 3, tá? Então, se eu coloco o x ao quadrado, o que ela vai fazer? Vai pegar x ao quadrado menos 3, tá? Ok? De certa forma, é o seguinte, o que você tem aqui, né? Se você tem x, então fica x menos 3. Se você tem x ao quadrado, onde tinha x, você vai botar x ao quadrado, tá? Então, é isso. Então, observe que são funções diferentes, né? Até se você desenvolver aqui a de cima, ficaria x ao quadrado menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, então daria 6x, e o quadrado do segundo, né? Observe que dá funções diferentes. Ou seja, aí é um exemplo de que f bola g não é a mesma coisa de g bola f, tá? Não é a mesma coisa, ok? Aqui a gente tem, nesse exemplo, a f é a função raiz de x e a g é a raiz de 2 menos x. Até a gente já trabalhou com essas funções anteriormente, né? Bem, encontre cada uma das funções e seus domínios, tá? Então, g bola f, g bola f bola g bola f bola f e g bola g, tá? Quando eu pego duas funções, né, às vezes eu posso pegar duas vezes a mesma função. Isso gera f bola f, né? Ou então g bola g, tá bom? Mas não vai mudar em nada, tá bom? Bem, antes de qualquer coisa, vamos olhar aqui. O domínio da minha f, tá? Ela, como é a raiz quadrada, a gente já tinha visto que é 0 mais infinito. O domínio da minha g, a gente já viu também, né? Que é de menos infinito até o 2. Ok. Certo. Então, quem é a? Né? Seria f bola g de x, tá? Então, seria f de g de x, tá? Então, bem, para começar, esse x aqui, ó, ele tem que estar onde, né? Eu peguei um x, eu estou aplicando em g, né? Então, para começar, esse x tem que estar aqui dentro, tá? Para começar, x tem que estar aqui dentro. Porque eu estou pegando x e aplicando em g. Então, para poder funcionar, eu já tenho que estar pegando ele aqui, tá? Ok. Então, isso daqui vai ficar f de quem? Da raiz de 2 menos x.
Então, bem, agora a pergunta é, né? Isso daqui tá no domínio da f, né? Sim, tá. Por quê? Porque, como eu estou calculando a raiz quadrada, ele sempre como resultado vai me dar um número positivo, tá? Ele só pega o número positivo e leva como resultado um número positivo, tá bom? Então, isso daqui eu sei que é maior ou igual que zero, tá? Então, faz sentido eu calcular isso daí, o f disso, porque a f funciona para números positivos e eu sei que isso é um número positivo. Então, aqui eu não tenho problema nenhum. Então, quem vai ser f? F disso daqui, né? Bem, o que que f faz? F, ele tira a raiz. Então, ele vai pegar isso daqui e vai tirar a raiz. Então, vai ficar a raiz da raiz, né, de 2 menos x. Ok? Então, fica isto, tá? Se a gente quiser, né, a gente poderia escrever as duas raízes como expoente. E aí, com isso daqui ficaria, eu multiplico os expoentes, né? 1/2 vezes 1/2 dá 1/4, tá? Ok? E aí você pode escrever também como a raiz quarta, mas aí vou deixar assim, tá? Bem, e o domínio? Bem, o domínio, né? O que é que a gente tem que fazer? Bem, a gente tem que pegar o domínio da G e tirar quando a gente tem algum problema aqui de não estar no domínio da F. Mas a gente não teve o problema de não estar no domínio da F, sempre esteve. Então, o que que acontece? O domínio é justamente o da G, né? O que a gente já tinha aqui dentro, tá? Então, nesse caso aqui, fica de menos infinito a 2. Certo? No B, o que é que a gente vai fazer? G bola f de x. Bem, deixa eu apagar aqui. Então, isso aqui é g de f de x. Para eu calcular o f de x, né, já tem que estar pegando x no domínio aqui, de f. Então, nesse caso, x já tem que ser de 0 a infinito, tá? Então, para fazer sentido aqui, x já tem que estar de 0 a infinito. Então, a priori, nosso domínio é isso, tá? Então, vai ficar g de quem é f de x? Raiz de x. Bem, e aí, a gente tem agora o seguinte, né? Esse número aqui, faz sentido a gente calcular a g dele, né? Faz sentido calcular a g dele? Bem, a g só funciona para números que sejam de menos infinito a 2, tá? Menos infinito a 2. Só que raiz quadrada, ele é maior ou igual que zero, tá? Então, pode ser que a gente tenha problema, tá? Por exemplo, se x fosse 9, né? Se x fosse 9, eu poderia calcular, né? A f não tinha problema. Então, a f de 9 era a raiz quadrada de 9, que dava 3. Então, aqui dentro eu estava com raiz de 9, que dava 3. Só que eu não posso fazer g de 3, né? Porque g de 3 vai ficar 2 menos 3. Fica a raiz de menos 1. Tá vendo? Não dá problema. Então, tem valores de x que a raiz ali não está no domínio de g, tá? Então, tem alguns valores que dão problema. Bem, e quais são os valores que funcionam? Certo? Eu já sei, né? Eu quero que a raiz de x pertença ao domínio de g, ou seja, que ele pertence a menos infinito 2.
Ou seja, eu quero que raiz de x, né, seja menor ou igual que 2, tá? Seja menor ou igual, aqui é fechado. Seja menor ou igual que 2. Então, para x ser menor ou igual, a raiz de x ser menor ou igual que 2, né, o que que tem que acontecer, né? O meu x, né, ele tem que ser menor ou igual que 4, tá? Só que eu já sei que obrigatoriamente, né, aqui ele tinha que estar assim. Deixa eu ver. Não, isso não. Ele tem que ser menor ou igual que 2 é igual que 0, tá? Então, para a raiz dele ser menor ou igual que 2, ele tem que estar entre 0 e 4, tá? Então, bem, a priori, né, quando eu olhei só para f, o domínio seria de 0 a infinito. Mas quando eu olhei a raiz para calcular na g, tinha problema, né? A g não aceita ali qualquer número. Tem que ser números menores que 2. Então, a raiz quadrada para ser menor do que 2, o meu x tem que ser menor ou igual que 4, tá? Então, bem, então esse daqui vai ser o meu domínio, tá? E como que vai ficar aqui? A g, né, da raiz de x. O que que a g faz? Bem, a g tira a raiz de 2 menos o x. Então, ela pega o valor que está aqui e ela coloca na raiz de 2, aí menos o valor que foi dado, né? O que foi dado agora é a raiz de x, então ela vai fazer raiz de 2 menos o que foi dado, tá? No caso, raiz de x, raiz de x. Vou deixar dessa forma aí. E então aqui o domínio de g bola f é igual a 0,4. Ok? Então, observe aí a diferença, né, grande, tanto no domínio quanto na própria expressão da função, quando eu faço f bola g e g bola f. Tá? Vou olhar agora aqui a f bola f. Então, f bola f de x. Então, isso é f de x, né? Bem, então aqui o que que acontece? Primeiro, x aqui, né, tem que estar no domínio de f. Então, x tem que pertencer a 0 infinito. Então, como é que vai ficar, né? Vai ficar f de... O f de x é a raiz, tá? E aqui, como eu vou calcular f, a pergunta é, raiz de x pertence, né, ao domínio da f, né? Porque aqui eu vou pegar a raiz de x e vou calcular na f, né? Aí minha pergunta é, se faz sentido, né? Essa aqui é uma pergunta. E a resposta é sim, né? Porque a raiz de um número, né, ele é positivo, tá? A raiz sempre vai dar como resposta um valor positivo. Então, sim, de fato está em 0 a infinito, tá? Então, ok também. Então, isso daqui vai ficar... O que que a f faz? Ela tira a raiz, né? Então, f do que foi dado, né? Aqui é o que foi dado. Então, fico com isso daqui. Repetindo aquele procedimento, se eu escrever tudo como expoentes, né? Isso aqui ficaria x é 1/4, ok? E a g? Quem é o domínio, né? Bem, só encontrei essa restrição. Aqui na segunda não me deu nenhum problema, né? Então, esse daqui é 0 infinito, que é
o meu x está no próprio domínio da f, tá bom? Bem, aqui a g, bola g de x, né? Vai ficar g de x. Então aqui como já, né? Aqui x tem que pertencer ao domínio da g, que a gente viu que é menos infinito a 2. Então isso daqui é g de raiz de 2 menos x. Aí aqui é aquela pergunta, né? Pergunta: esse raiz de 2 menos x pertence ao domínio da g? Porque eu vou pegar isso daqui e vou calcular na g, né? Então faz sentido, né? Pertence a menos infinito 2, né? Bem, ou seja, né? Ou seja, essa raiz de 2 menos x, ela é menor ou igual que 2, né? Se você observar, então é porque isso daí para acontecer, né? 2 menos x tem que ser menor ou igual que 4, certo? E como isso daqui eu já sei que é maior ou igual que 0, né? Eu estou só elevando aqui ao quadrado. Bem, então, aqui o x, né? Ele tem que ser o quê? Se você subtrai, né, 2 aqui de todos os lados, vai ficar menos 2. Ok? Certo? Multiplica por menos, vai inverter os sinais das desigualdades, tá? Então, aqui está me dizendo que x tem que estar... Peraí. Bem, aqui eu coloquei errado, né? Subtrair 2, ficou menos 2, e aqui ficou 2, né? Quando eu multipliquei por menos 2, certo? Então, para isso daqui ser verdade, x tem que estar, né, entre menos 2 e 2, tá? Só que, o que aconteceu, né? Eu já tinha que x tinha que estar entre menos infinito a 2. E agora encontrei que ele tem que estar entre menos 2 e 2, né? Então, essa segunda condição aqui, né, ela é mais restritiva. Então, ela é a que vai prevalecer, tá? Então, o meu domínio, né, vai ser de g bola g, ele vai ser x menos 2 e 2, tá? Foi a segunda condição que eu encontrei aqui, ok? Certo. E aí vamos continuar aqui, como que fica a expressão, né? O que a g faz? Ela tira a raiz de 2 menos o que foi dado, né? Então, aqui, o que foi dado foi isso, né? Então, ela vai tirar a raiz de 2 menos o que foi dado. Ok?
E aí essa é a expressão da G, bola G, tá bem? Então, com isso, né, a gente consegue aumentar aí a nossa gama de funções. A gente já consegue combinar funções trigonométricas com funções potenciais, né, funções lineares, funções polinomiais. A gente já pode começar a somar, multiplicar, subtrair, tá? E aí a gente vê nas translações, dada uma função mais simples, a gente já pode ver como sendo uma modificação, né, de uma função mais simples, e já consegue esboçar, até imaginar como que fica o gráfico, tá? E espero que tenha ajudado e que tenha ficado claro, tá? Então, bem, bons estudos e até a nossa próxima aula.